Cristã é conhecer a Deus e fazê-lo conhecido. Eu quero falar com você nessa tarde e início de noite, algo que Deus colocou no meu coração desde o início da semana, e isso vem queimando muito forte no meu coração. Eu quero falar com você nessa hora sobre o tema andando com Deus. Sabe, a fé cristã, ela não é um convite simplesmente para frequentarmos uma reunião, onde nós escutamos uma música, onde nós aplaudimos, onde nós ouvimos uma palavra, uma mensagem. Ou simplesmente para virmos à igreja e servirmos. Na verdade, a vida cristã tem parte com isso. Mas João 15,15 vai dizer que já não tenho-vos chamado de servos, pois um servo não sabe o que o seu senhor faz, mas tenho-vos chamado de amigos, pois tudo aquilo quanto tenho ouvido do Pai, eu tenho compartilhado com vocês. Então o chamado para a vida cristã não é simplesmente sobre frequentarmos algo, sobre virmos a um lugar, mas o chamado e o convite da vida cristã é para andarmos com Deus. E o problema é de muitas vezes nós não caminharmos e não andarmos ao lado de Deus, é porque foi gerado um sentimento em nós, de que Deus, Ele é um grande, Ele é o Criador de todas as coisas, mas ao mesmo tempo esse Deus que Ele é grande, Ele não interfere na história. É como um relojoeiro que deu corda no relógio e deixou simplesmente as coisas acontecer. A verdade é que Deus é sim um Deus que é o Criador de todas as coisas, que criou todas as coisas por meio da sua palavra. Ele é sim um Deus grande, Ele é sim o Criador e o sustentador de todas as coisas. Mas ao mesmo tempo que esse Deus, Ele é grande, esse Deus, Ele tem o desejo de se relacionar comigo e com você. Ele é o Deus que interferiu na história, Ele é o Deus que deseja caminhar ao nosso lado. E veja, o convite de Deus nessa noite para a minha vida e para a sua vida é para com Ele caminhar. Por isso, quero te convidar a abrir a sua Bíblia em Hebreus, capítulo de número 11. A Bíblia vai nos falar sobre diversos homens e mulheres que andaram com Deus. A Bíblia vai nos dizer que Enoque, Noé, Abraão, Moisés, Davi, vários homens de Gênesis, Apocalipse andaram com Deus. E aqui nesse texto, ao qual nós vamos ler agora em Hebreus capítulo 11, a partir do versículo 5, é nos destacado algo que é nos chamado de a galeria dos heróis da fé. Homens e mulheres que não foram dignos do seu tempo, pois andaram com Deus. E o versículo 5 vai nos dizer que, pela fé, Enoque foi levado para o céu sem ver a morte. Ele desapareceu porque Deus o levou para junto de si. Porque antes de ser levado, ele era conhecido por agradar a Deus. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus. Quem deseja se aproximar de Deus deve crer que Ele existe e que Ele recompensa aqueles que o buscam. Pela fé, Noé construiu uma grande embarcação para salvar a sua família do dilúvio. Ele obedeceu a Deus, que o advertiu a respeito das coisas que nunca haviam acontecido. Pela fé, condenou o resto do mundo e recebeu a justiça que vem por meio da fé. Pela fé, Abraão obedeceu quando foi chamado para ir a outra terra que ele receberia como herança. E ele partiu sem saber para onde ia. E mesmo quando chegou ali, na terra que o Senhor havia prometido, viveu pela fé, como estrangeiro, morando em tendas. Feche seus olhos. Senhor Jesus, essa é a Tua santa e infalível palavra. Senhor, tudo que nós pedimos nesse final de tarde, é que a Tua presença esteja sobre as nossas vidas.
Senhor, nós não queremos caminhar com o Senhor apenas de ouvir falar, apenas por histórias que foram contadas. Não queremos ter uma visão de um Deus distante, mas de um Deus que caminha e anda ao nosso lado. Assim como Enoque andou com o Senhor, assim como Noé andou com o Senhor, assim como Abraão, que foi chamado de teu amigo, nesta tarde, nos encontre disponíveis a andar com o Senhor. Nós declaramos um ambiente palpável da tua presença sobre este lugar, que a tua presença ecoe sobre os quatro cantos e que a tua glória recaia sobre este lugar nesta noite. Nós nos movemos em direção à tua palavra, que diz que o Senhor é aquele que muda os tempos e as estações, e que diz que a glória do Senhor está sobre este lugar. E eu oro, Pai, para que a tua presença e a tua glória esteja sobre este lugar, abrindo os corações, para que sejam salvos, para que sejam curados, para que sejam libertos, e que o teu Espírito Santo de Deus não seja impedido neste lugar. Nós te damos a honra, nós te damos a glória e todo o louvor, em nome de Jesus, amém. O texto começa nos dizendo que, pela fé, Enoque foi levado para o céu, e ele desapareceu porque Deus o levou para junto de si, porque antes de ser levado, ele era conhecido por agradar a Deus. Veja só, quando nós olhamos para a Bíblia, pouco nós vamos ouvir falar sobre esse homem, pouco nós vamos saber sobre a vida de Enoque, mas ao mesmo tempo que pouco nós sabemos, muito nós sabemos. Como assim? Embora a Bíblia nunca tenha nos dito que Enoque curou alguém, embora a Bíblia nunca tenha nos dito que ele realizou grandes feitos, ao mesmo tempo a Bíblia diz que ele fez algo que se torna superior a essas coisas. Enoque obteve um testemunho que agradou a Deus, de tal forma que Deus o chamou para si. E ao menos por 3 vezes nós vamos ouvir falar sobre ele na Bíblia. A primeira vez em Gênesis, capítulo de número 5. Depois em Judas, capítulo número 1. E Hebreus, capítulo 11. E o interessante é que quando nós vamos ver a sua história brevemente ser contada em Gênesis capítulo 5, nós vemos poucas informações a seu respeito. Gênesis capítulo 1 e 2, nós conhecemos que ali é contado o relato da criação, de Deus criando todas as coisas, Deus criando os seres humanos, e ali na viração do dia, caminhando, andando com eles na viração do dia. Mas quando nós chegamos em Gênesis capítulo número 3, nós vamos ver que algo acontece na história. O homem então, ele peca, e o pecado corrompe toda a criação. Mas naquele momento, Deus ele faz uma promessa. Que promessa é essa? De que da descendência daquela mulher viria o Salvador, que pisaria sobre a cabeça da serpente. Capítulo 4 de Gênesis, nós vamos ter os filhos de Adão, Caim e Abel. E nós conhecemos a história que nos diz que pela fé eles ofereceram um sacrifício que agradava a Deus. Abel ofereceu um sacrifício que agradou ao Senhor. E você sabe que Caim foi reprovado. Caim então ele mata Abel, e então Adão vai ter um novo filho, e é por meio deste filho e desta linhagem que nós vamos ver todos os homens e mulheres que andaram com Deus. Então, Gênesis capítulo 5, ele vai nos descrever essa genealogia. Ele vai nos contar de Adão até Noé, ao todo 9 gerações. E é interessante que o texto vai nos descrever, e ele vai nos contar essa história, dizendo quem gerou, quanto tempo viveu, os filhos que teve, e então morreu. E o texto vai começar a dizer que Adão gerou 7,
e viveu 930 anos e morreu. Sete gerou Enós e viveu 870 anos. Enós gerou Cainã e viveu 910 anos. Então ele vai trazer dessa forma, ele vai dizer: alguém nasceu, foi gerado, então viveu, teve filhos, e então morreu. Nasceu, gerou, viveu, morreu. Nasceu, gerou, viveu e morreu. Mas de repente essa história, ela vai ser interrompida, porque vai falar sobre alguém que nasceu, foi gerado, alguém que viveu, teve filhos, mas alguém que não passou pela morte. Gênesis capítulo 5, versículo 21, vai nos dizer o seguinte: e viveu Enoque 75 anos, e gerou Matusalém, e andou Enoque com Deus. Depois que gerou a Matusalém, andou com Deus 300 anos, e gerou filhos e filhas. E foram todos os seus dias 375 anos. E novamente, e andou Enoque com Deus, e não apareceu mais. Portanto, Deus o tomou para si. Sabe, eu não sei se você está entendendo a profundidade disso. Porque de repente a história vem contando que as gerações passadas, elas viveram, elas geraram, tiveram filhos, viveram e morreram. Mas de repente essa história, ela é interrompida por alguém que decidiu andar com Deus e marcou a sua geração. Ela vai dizer que então Enoque andou com Deus. Presta atenção. Porque toda vez que alguém decide andar com Deus, ele vive aquilo que ninguém ainda viveu. Toda vez que você decide andar com Deus, Deus vai te usar para marcar a sua geração. Até o momento, a Bíblia não nos fala sobre mais ninguém que tinha sido levado aos céus. Na verdade, a Bíblia só vai nos falar de duas pessoas: Enoque e Elias. Mas Enoque obteve um testemunho que agradou a Deus, que andou com Deus, e por isso o Senhor o tomou para si. Sabe, as pessoas procuravam Enoque. Enoque andava com Deus de tal forma que chegou um ponto que as pessoas iam procurar. Alguém viu Enoque? E de repente, as pessoas não podiam encontrar, mas não encontraram, porque Deus o tomou para si. Sabe o que é interessante? É que a palavra andar no original, ela significa halak. E diferente do português, que andar significa locomover-se, caminhar ao lado de alguém. Essa palavra, ela tem um significado mais profundo, porque ela não se trata apenas de caminhar ao lado. Essa palavra, ela significa sobre um modo, sobre uma forma, sobre um estilo ao qual devemos viver. Essa mesma palavra é utilizada quando diz que Noé andou com Deus, quando diz que Abraão andou com Deus, e diz que então Noé halak com Deus. Andar com Deus não trata-se simplesmente de um caminhar físico, de se locomover até um lugar, mas andar com Deus tem a ver com um estilo de vida. Sabe o que é mais interessante? É que quando nós olhamos para a história e nós vemos qual era o momento em que Enoque ele estava inserido. Ele era a 7ª geração após Adão, após o pecado ter entrado então na humanidade. E o que eles estavam vivendo aqui neste momento é que as pessoas estavam se afastando de Deus. As pessoas estavam indo para distante de Deus e se entregando ao pecado, às suas próprias vontades, aos seus próprios desejos. Mas em meio a um tempo difícil, em tempo de escuridão, Deus encontra alguém que caminha com Ele todos os dias. Deus encontra alguém que estava disponível para andar com Ele. Sabe, eu fico pensando,
como deveria ser esse caminhar. Eu fico pensando que seria um caminhar como de um amigo que anda com outro. Turtur, chega aí. Eu fico pensando que esse caminhar seria como se ele estivesse andando e conversando com o seu amigo. E aí, Turtur, você tá bem? Suave, mano. E aí, como que tá as coisas? Ah, eu tô bem, e você, tá acreditando? Mais do que ontem, menos que amanhã, pode sentar. Mas eles andavam junto, caminhando, contando, dividindo aquilo que existia no coração um do outro. Deus compartilhando aquilo que estava prestes a fazer. E nós podemos ser levados a acreditar nisso, porque quando nós olhamos para o livro de Judas, nós vamos ver que Enoque, ele libera uma profecia. Ele diz que Deus há de vir com os santos para julgar os ímpios pelo seu pecado. O que Enoque está fazendo é compartilhando aquilo que estava no coração de Deus. Enoque andou com Deus. E isso deveria mexer com o meu e com o seu coração. Um homem que andou com Deus, que obteve um testemunho que agradava a Deus, e de repente Deus o tomou para si. Como precisamos de pessoas que andam com Deus. Como precisamos de pessoas que caminham com Deus. Como Marília precisa de pessoas que caminham com Deus. Como a sua escola precisa de pessoas que andam com Deus. Como a sua casa precisa de pessoas que andam com Deus. Será que Deus pode encontrar em mim? Será que Deus pode encontrar você? Será que Deus pode nos encontrar neste lugar? Será que Deus pode encontrar aqueles que irão andar com Ele, que irão obter um testemunho que agrada a Ele, que o aponta, que o glorifica, que as pessoas olham para o seu modo de estilo de vida e elas tentam te procurar, e tudo que elas podem encontrar é o testemunho de alguém que andou com Deus. Meu irmão, eu não sei qual o testemunho que você tem dado, mas o convite dos céus hoje para a minha vida e para a sua vida é: ande na minha presença. O Senhor está nos convidando não a andar com Deus simplesmente porque ouvimos falar a respeito de Deus, não simplesmente porque um amigo nos convidou para o culto, não simplesmente por histórias que nos contaram, mas Deus está nos chamando para com Ele andar. E Enoque andou com Deus. Isso deveria mexer com o meu e o seu coração. Mas o texto continua dizendo que Noé também andou com Deus. Noé é a 9ª geração após Adão. Se já nos dias de Enoque as coisas estavam difíceis, se as pessoas já estavam se dando aos seus pecados, agora nos dias de Noé, os pensamentos, as vontades, as intenções eram más. Eles estavam corrompidos por conta do pecado, a tal ponto que a Bíblia diz que Deus olhou e Deus, ele se entristeceu. Um tempo de escuridão, um tempo de dificuldade. Mas em meio a um tempo como esse, Deus encontra alguém que era luz. Gênesis capítulo 9, versículo 6, Gênesis capítulo 6, versículo 9, vai dizer: Noé era um homem justo e íntegro. Entre as pessoas de sua geração, ele andava com Deus. Noé gerou 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. A terra estava corrompida diante de Deus e cheia de violência. Deus viu a terra e sim, estava corrompida, pois todo ser vivo tinha se corrompido em seus caminhos. Noé andou com Deus. Sabe, esse é o convite para mim e para você. Mas como que nós fazemos isso? Como que nós podemos caminhar com Deus? Mesmo esse Deus, como eu disse, que é grande, que é o Criador de todas as coisas, e que por muito tempo alguns tentaram colocar que esse Deus era um Deus distante, e que não interferia na história, e não poderia se relacionar.
Andar com Deus é um convite que Ele mesmo nos faz. E a Bíblia diz que Noé era alguém justo e íntegro. Se nós queremos andar com Deus, o caminho é um caminho de justiça e de integridade. Integridade significa alguém que é transparente. Integridade significa alguém que não falta metade. Integridade é alguém que pode chegar diante de Deus com as mãos limpas e com o coração puro. Alguém que não se entrega à vaidade, alguém que não se entrega aos prazeres, mas alguém que medita na lei do Senhor de dia e de noite, e nele tem o seu coração. Integridade. Então Deus instrui Noé. Você conhece a história. Deus fala para Noé construir uma arca. E essa arca, ela seria um instrumento para salvar a criação, para preservar a vida na terra da destruição. Deus compartilha com Noé uma missão. Veja, quem anda com Deus sempre vai estar envolvido na missão. Quem anda com Deus sempre vai estar envolvido na missão de restaurar o mundo caído. Quem anda com Deus sempre vai estar fazendo parte da missão daquilo que Deus quer fazer na terra. Quem anda com Deus sempre vai levar uma mensagem de salvação. Quem anda com Deus sempre vai levar uma mensagem para salvar os perdidos, para curar os enfermos, para libertar os endemoniados e cativos pelo inimigo. E veja, durante o tempo de construção da arca, as pessoas ficavam assim: Noé, você está maluco? O que você está fazendo? E ele começa a anunciar que Deus havia de enviar um dilúvio e que iria começar outra vez. E ele começava a dizer para as pessoas para que crescem e para que eles entrassem na arca. Mas de repente, Noé, ele começa a falar a respeito disso. Mas as pessoas, elas continuam a viver da sua própria forma, da sua própria maneira. Mateus capítulo 23 diz que nos dias de Jesus, quando Jesus voltar, seria como os dias de Noé, que quando anunciou a mensagem, as pessoas continuavam a viver dos seus próprios modos de vida, das suas próprias formas, das suas próprias maneiras, se dando em bebidas, a festas e tantas outras coisas. Noé anunciava aquilo que Deus estava para fazer. Ei, quem anda com Deus nunca vai ser pego de surpresa, porque Deus sempre fala aos seus íntimos aquilo que Ele está para fazer. Deus sempre comunica ao seu povo antes de fazer alguma coisa. Sabe, Noé recebeu a missão de construir uma arca para restaurar, para salvar a humanidade caída. Sabe de uma coisa? Hoje eu e você, nós não precisamos de uma arca de madeira, porque um homem já morreu no madeiro por mim e por você, para nos salvar, para nos perdoar, para nos libertar dos nossos pecados. O texto continua dizendo que será como nos dias de Noé, quando Jesus voltar. Imagina que todo mundo chamava de Noé de louco. Imagina que todo mundo contrariava aquilo que Noé estava falando, até que a chuva veio. E as pessoas iam atrás de Noé, e de repente a porta da arca estava fechada. Meu irmão, presta atenção, porque homens e mulheres que andam com Deus por toda a terra vêm anunciando: arrependam-se de seus pecados, creiam em Jesus, Jesus está voltando, Ele há de buscar a sua igreja. Arrependa-se de seus pecados, Jesus está voltando, Jesus está voltando, Jesus está voltando. Mas as pessoas continuam como nos dias de Noé, vivendo das suas próprias formas, como das suas próprias maneiras. Mas de repente, um dia o Senhor Jesus há de vir, e como aquela porta que se fechou e já não havia mais tempo, as pessoas irão procurar e não encontrarão. As pessoas irão bater a porta, mas elas não serão abertas. Existe salvação para você hoje. A porta da salvação está aberta, mas vai chegar um dia que essa porta irá se fechar. O tempo é hoje, o tempo é agora. Entregue os seus caminhos e decida andar com Deus em justiça e em integridade. Noé andou com Deus. Mas a Bíblia também vai nos falar sobre um outro homem que andou com Deus.
Gênesis capítulo 17, versículo de número 1 diz: Sendo, pois, Abraão de idade de 99 anos, apareceu o Senhor a Abraão e disse: Eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda em minha presença e seja perfeito. O convite que Deus fez a Abraão é o convite que Deus está fazendo a este lugar nesta noite. Ande na minha presença. Aonde estão aqueles que desejam andar com Deus nesse tempo? Aonde estão aqueles que desejam caminhar na presença do Senhor? Aonde estão aqueles que não irão andar com Deus apenas de ouvir falar, mas que irão andar com Deus, de com Ele desfrutar de um relacionamento íntimo? A jornada desse homem vai ser nos contada a partir de Gênesis, capítulo de número 12. O versículo 1 diz: Então o Senhor disse a Abraão: saia da tua terra, do meio dos seus parentes e da casa do seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. A Bíblia nos diz que então, diante dessa palavra do Senhor, Abraão ouviu e creu e obedeceu ao Senhor. Escuta uma coisa, presta atenção: quem anda com Deus, mesmo que não saiba para onde está indo, quem anda com Deus, por mais que não saiba o caminho, sabe quem está andando ao seu lado, e por isso tem plena confiança. E por mais que os seus olhos não vejam, sabe que aquele que anda do seu lado é fiel e justo para cumprir tudo aquilo quanto prometeu. Quem anda com Deus sempre vai andar debaixo de promessas. Gênesis 13:14, o Senhor diz a Abrão, depois que Ló se separou dele: daí onde você está, levante os seus olhos, olhe para o norte, olhe para o sul, para o leste e para o oeste. Toda a terra que você está vendo, eu darei a você e a sua descendência para sempre. Gênesis 22 vai dizer: farei que os seus descendentes sejam tão numerosos quanto as estrelas dos céus e os grãos de areia da praia do mar, e eles vencerão os inimigos. Veja só, Abraão andou debaixo de uma promessa de uma terra prometida, de uma promessa de uma descendência grande, numerosa, mas também que uma descendência, que através da sua descendência, todas as famílias da terra seriam abençoadas. Lembra-se de Gênesis capítulo 3:15, que eu disse que havia de vir a um descendente da mulher, uma semente que viria e pisaria sobre a cabeça da serpente. Esta promessa, a todas as famílias da terra são abençoadas por conta daquele descendente, Jesus Cristo, por meio do seu sacrifício, por meio da sua morte, por meio da sua ressurreição. Todos quanto creram, todos quanto receberam, foi-lhes dado o direito agora não de andarmos distantes de Deus, mas de agora sermos conhecidos e chamados de filhos de Deus. Para mim esse texto é lindo. Olhe para cima, olhe para o alto, olhe para o céu, veja as estrelas, tente contar. É sim por uma questão de uma descendência grande, sim, mas ao mesmo tempo eu penso que é o sinal físico da promessa de Deus. Pensa que Abraão, ele passou por momentos de dificuldade, em que talvez a sua fé ela foi provada. Mas de repente ele olhava para o céu e ele se lembrava: Deus prometeu, Deus ele é fiel para cumprir. Então ele andava cabisbaixo, olhando para o chão, e ele olhava para os grãos de areia, e ele lembrava: o mesmo Deus que prometeu é fiel para cumprir. Sabe, nós passamos por momentos de dificuldade, mas isso não deve anular as promessas de Deus para quem anda com Ele, porque o Senhor não nos prometeu a ausência de dificuldade, mas que em meio a elas Ele estaria conosco. Se passarmos pelo fogo, não iríamos nos queimar. Se passássemos pelas águas, não iríamos nos afogar. Se fôssemos jogados na fornalha, mesmo que ainda não fôssemos queimados, Ele estaria conosco. Mesmo que a tempestade viesse, Ele é aquele que vem andando sobre as águas. Ele é aquele que com uma palavra, Ele põe fim à tempestade. Quem anda com Deus
sempre vai ver as promessas de Deus se cumprindo. Gênesis 21 vai dizer que então o Senhor fez conforme tinha prometido. Sara, ainda que já uma mulher idosa, ficou grávida e deu à luz a um filho. Quando Deus havia indicado, Abraão pôs-lhe o nome de Isaque. Sabe, Deus, ele é um Deus de promessas. E esse mesmo Deus que nos promete é o mesmo Deus que é fiel para cumprir. Eu lembro que quando eu e o Pedro a gente assumiu o ministério de adolescentes, Deus nos fez uma promessa que para nós parecia loucura. E para Abraão ser pai de uma certa idade parecia também loucura. Ainda mais de uma grande descendência, talvez seria loucura para nós quando recebemos a palavra de que Deus iria nos entregar 3.000 adolescentes, parecia que era loucura. Loucura para nós, loucura para os nossos times, depois loucura para vocês, mas de repente hoje você pergunta para qualquer adolescente, aonde o Senhor quer nos levar? E ele fala assim, o Senhor nos prometeu 3.000 adolescentes. E o mesmo Deus que prometeu, Ele é fiel para cumprir, mas Deus também Ele é fiel para fazer infinitamente mais aquilo que pedimos, pensamos, imaginamos. Então o mesmo Deus que de repente vira e fala para nós, e aí, quantos adolescentes tem em Marília? 23.000? 27, por que não alcançar os 27.000? E de repente pela madrugada o Senhor nos acorda sonhando com o culto se multiplicando, a gente fazendo 2 cultos multi na semana, as pessoas ouvindo. E por que não? Porque existe uma promessa e Deus ele é fiel para cumprir. Quem anda com Deus sempre vai ver as promessas se cumprindo. A banda pode subir. Sabe, andar com Deus é o maior privilégio que um homem pode ter. Quem anda com Deus, em sua casa, Deus sempre vai ter um lugar de honra. Vira para a pessoa que está do seu lado e pergunta assim para ela, na sua casa, Deus tem um lugar de honra? A Bíblia vai nos dizer em Gênesis capítulo 18, que Abraão estava na porta da tenda da sua casa, e quando de repente ele levanta os olhos, ele encontra 3 homens, fala assim, 3 homens, e um deles era Jesus, em uma teofania, e a Bíblia diz que imediatamente Abraão, ele correu, e ele pegou uma vasilha, e ele lavou os pés do Senhor e daqueles homens, e preparou o melhor banquete, e fez ali um lugar de honra para Deus. Quer ver alguém que anda com Deus? A maior prova de alguém que anda com Deus é quando ela decide hospedar uma célula na sua casa. Tem alguém aqui que hospeda a célula na sua casa? Eu tive célula na minha casa por muitos anos. E lá naquele lugar as pessoas ouviam a mensagem da salvação. Ali as pessoas eram salvas. Um lugar onde Deus tinha prazer de estar. Quando você abre a sua casa, você não está abrindo para qualquer estranho, porque a Bíblia nos diz que quando nós abríssemos as portas para qualquer um dos pequeninos, nós estaríamos abrindo as portas para o próprio Senhor Jesus. Sabe, Enoque andou com Deus, Abraão andou com Deus, Noé andou com Deus. Nós poderíamos citar tantos outros nomes, nós poderíamos falar tantas coisas, mas o convite de Deus hoje é: ande na minha presença. Fique em pé no seu lugar. Fala assim comigo: Enoque, mais forte, bonito, igual crente. Enoque andou com Deus. Abraão andou com Deus. Mais forte: Abraão andou com Deus. Noé andou com Deus. E a pergunta que eu te faço: e você tem andado com Deus? Caso contrário, esse é o convite que os céus está nos fazendo nessa noite. Ande na minha presença.
presença. Deus não está apenas nos chamando para andarmos com Ele apenas de ouvir falar, não apenas de contarmos histórias, mas de com Ele caminhar, de um relacionamento de compromisso, de um relacionamento de intimidade, de um relacionamento face a face com Ele. Enoque andou com Deus, Noé andou com Deus, Abraão andou com Deus. E será que as próximas gerações podem dizer: Ana andou com Deus, Juan andou com Deus, Júlia andou com Deus, Neto andou com Deus, Duca andou com Deus, Luana andou com Deus? Será que Deus pode encontrar aqueles que irão andar com Ele nessa cidade? Será que Deus pode encontrar aqueles que irão andar pelas escolas com Ele? Será que Deus pode encontrar aqueles que irão andar pela sua casa com Ele? Se o seu desejo nessa noite é a partir de hoje andar com Deus, não fique no seu lugar, eu quero orar com você. Esse é o convite de Deus para mim e para você. Ande na minha presença. Sai do seu lugar em nome de Jesus. Eu só quero tua presença. Hoje não vou te pedir nada. Só quero levantar a minha voz pra te dizer que a tua graça já me basta. E eu não quero mais sair daqui. E eu não quero mais sair daqui. Comece a falar com Deus, comece a falar: Senhor, eu quero andar na tua presença, eu quero andar como Enoque andou, eu quero andar como Noé andou, eu quero andar como Abraão andou, eu quero andar na tua presença, eu quero ver a tua face, eu quero andar em intimidade com o Senhor. Vou te pedir nada, só quero levantar a minha voz pra te dizer que a tua graça já me basta. Eu só quero tua presença. Hoje não vou te pedir nada, só quero levantar a minha voz pra te dizer que a tua graça, e eu não quero mais, e eu não quero mais sair daqui, e eu não quero mais sair daqui, eu não quero mais sair daqui, me deixa morar. Sair daqui, e eu não quero mais sair daqui, eu não quero mais sair daqui, eu não quero mais sair daqui, deixa morar. Senhor Jesus, a partir de hoje nós não queremos andar com o Senhor apenas de ouvir falar, mas os nossos olhos viram o Rei, os nossos olhos viram a salvação. Senhor, nós não queremos andar apenas por histórias que nos contaram, mas de desfrutar de um relacionamento íntimo, de um relacionamento prático com o Senhor. Pai, nós queremos marcar a nossa geração
Nós queremos andar como Enoque andou. Que a nossa vida seja um testemunho vivo que agrada ao Senhor. Que nós podemos, Pai, ser como Noé, que creu na Tua palavra. Que nós possamos ser como Abraão e desfrutar e viver debaixo de uma promessa. Senhor, nós queremos caminhar com o Senhor todos os dias da nossa vida. Por isso hoje, diante do Teu altar, nós renovamos o compromisso com o Senhor, o compromisso de andar na Tua presença, o compromisso de servir o Senhor todos os dias da nossa vida, sem jamais voltar atrás. Encontre em nós, Pai, um coração disponível, um coração contrito. Encontre em nós fogo, paixão e lágrimas, Senhor. Nós Te damos o lugar de honra em nossas vidas. Nós não queremos viver mais um dia sem a Tua presença. Que por onde nós passarmos, a Tua glória esteja conosco, em nome de Jesus. Amém e amém. Uma salva de palmas ao Senhor Jesus. Dê as mãos para a pessoa que está do seu lado de forma rápida e prática. Só quero te fazer